Meus caros amigos e meus irmãos, é com alegria que me dirijo a todos. Nesta semana, nós vamos abordar 5 perguntas. Em cada dia trataremos de uma delas. Perguntas que são certamente interessantes e que nos desafiam. São perguntas que querem, de fato, que nós reflitamos sobre o que Deus pretende dizer-nos em situações muito especiais. Hoje, nós vamos começar com uma pergunta que é difícil de responder. Como serão difíceis de responder as demais? E a pergunta é a seguinte: qual a reação quando não se vê como reagir? Há, na verdade, situações na vida nas quais a gente não sabe exatamente o que fazer. E nós temos na palavra de Deus, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, uma dessas situações, envolvendo o rei Jeosafá. O texto sagrado diz que 3 exércitos vêm contra o rei e contra o povo de Israel, e na verdade era uma força militar muito superior àquela do povo de Deus. A situação, portanto, era uma situação de brutal desigualdade e extremamente preocupante. Diz o texto sagrado, então, que Jeosafá não sabia como reagir e o que poderia fazer diante daquela circunstância. Diz a Escritura que ele então se debruça, se curva e ora ao Senhor. E a oração está descrita nesse capítulo 20 do segundo livro. E como resposta a essa oração de Jeosafá, nós encontramos, de fato, Deus dizendo a ele e ao povo exatamente o que fazer naquela circunstância. O que Deus disse naquele tempo a Jeosafá e ao povo de Israel, também diz a mim e a ti. Na verdade, a palavra de Deus nos diz como reagir quando nós não vemos possibilidade de reação. A oração de Jeosafá começa dizendo que tudo ele espera do Senhor. Você deve lembrar da expressão, uma expressão muito conhecida, utilizada pelo rei. Ele diz: Senhor, nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. É assim que nós também devemos fazer em situações como tais, em situações nas quais nós não sabemos, não vemos como reagir. Pois muito bem, em resposta à oração, veja o que é que lemos no segundo livro de Crônicas, no capítulo 20. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da congregação. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá ou Jeosafá. Assim lhes diz o Senhor. E a partir desse versículo 15 até o versículo de número 22, Deus disse ao povo, e como já afirmei, diz também a mim e a ti, como nós havemos de reagir em situações nas quais aparentemente não há o que fazer ou não há possibilidade de reação. Mas é um engano do ponto de vista de Deus, do ponto de vista da fé viva no Senhor, há sempre a possibilidade de reação. Em primeiro lugar, Deus disse ao povo através do seu profeta: não tenham medo, nem fiquem desanimados. O que nós devemos aqui perceber é que nós não podemos perder nenhuma batalha antes mesmo da batalha começar. Infelizmente, às vezes, nós, fragilizados, feridos por determinadas circunstâncias, perdemos a luta antes, de fato, da luta começar. E aí vem então o alerta divino: não tenha medo, não se desanime. É a primeira orientação de Deus ao povo naquela circunstância e a nós também hoje. Em segundo lugar, a palavra de Deus é muito clara. Também diz assim: amanhã desçam contra eles.
Muitas vezes, diante de uma circunstância adversa, a gente se descontrola, se desequilibra e quer agir imediatamente. Deus parece aqui alertar-nos quanto à necessidade de um tempo para reflexão. Vocês não vão fazer nada agora, amanhã sim, vocês vão agir. Então, em segundo lugar, lembre-se disso. Deus quer que você se mantenha equilibrado, Deus quer que você se mantenha sereno, haverá o momento próprio de fazer alguma coisa. A terceira lição, ou a terceira orientação divina. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Na verdade, o não agir para guerrear ou não entrar na batalha não significa não fazer nada. Na verdade, Deus abomina a passividade. Ele diz ao povo naquela época e a nós hoje, ainda que a batalha seja dele, como diz o próprio texto sagrado, nós vamos tomar as nossas posições. Quer dizer, nós vamos arredar, afastar de nós aquela tendência à passividade e a deixar então que o momento, que as circunstâncias e que muitas vezes sentimentos ruins dominem a nossa alma, dominem o nosso coração. Em quarto lugar, o povo começa a adorar e Deus, na verdade, estimula o povo a fazê-lo. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. E diz a Escritura que os levitas, os líderes do culto naquela circunstância, naquela época, começam a adorar. Às vezes a gente pensa que deve adorar ou louvar depois que a vitória ocorre, mas não é assim. Então, em circunstâncias nas quais você não enxergar a possibilidade de reação, pense, há como reagir, como Deus o orienta nessa bendita palavra e como nós acabamos de ver, tá certo? Lembre-se sempre disso, tenha fé no Cristo, não tenha medo, tome posição, porque a batalha que quem sabe você está enfrentando não é sua. Se for uma batalha justa, Deus lutará com e por você. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nós te somos muito agradecidos porque a tua palavra nos ensina que mesmo nos momentos quando nós não vemos como reagir, há sábias e reais possibilidades de reação. Nós agradecemos, Senhor, a clareza da tua voz, através da tua palavra. E nós te pedimos que os nossos corações e os dos nossos irmãos e amigos que nos ouvem e nos veem, sejam fortalecidos para momentos difíceis, para as batalhas da vida. É a oração que nós a ti dirigimos, confiantemente, no nome de Jesus. Amém. Lá vem o sol, enchendo a terra de luz, despontando no horizonte. Lá vem o sol, pondo fim à noite, pra dizer que é dia. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.